nosso primeiro assunto, sobre a primeira parte sobre a estrutura conceitual. Bem, a nossa ideia nos vídeos é que eles sejam realmente mais dinâmicos, porque justamente, se vocês não conseguiram compreender, é só voltar, é só rebobinar. E também a gente consiga passar principalmente os aspectos mais importantes, os comentários mais importantes relativos ao material de aula que já foi disponibilizado. Quando a gente fala sobre estrutura conceitual para relatório financeiro, nós queremos responder algumas questões que muitas vezes, para quem já está passando no primeiro, no segundo ano da faculdade, ainda não estão claros, ou então a gente não sabe explicar o porquê a gente dá aquelas respostas. Seriam as seguintes questões: existe algum usuário principal das demonstrações contábeis reportadas pela entidade? Aquelas demonstrações reportadas no site da Bolsa de Valores ou no site da relação de investidores da empresa. Existe algum usuário que a gente vai falar que é principal? Sim ou não? Quais as características fundamentais presentes em uma informação contábil, uma demonstração contábil, que a gente possa considerar que aquela informação ela tem qualidade? Quais são as características que fazem uma informação contábil ser considerada de qualidade? As demonstrações contábeis atendem a todas as necessidades dos usuários da informação contábil? E se as demonstrações contábeis apresentam, então deveriam apresentar o valor da entidade? Então essas respostas nós vamos buscar responder ao longo desta aula e das próximas. Bem, a nossa base, quando a gente fala de estrutura conceitual, é a estrutura conceitual dada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de acordo com aquilo que é dado no Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Como vocês já ouviram falar, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele tem como finalidade, justamente, promover a harmonização das normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente tratar sobre a harmonização contábil. E quando a gente fala de estrutura conceitual, a gente fala especificamente do CPC 00, do pronunciamento CPC 00, que justamente tem como título a estrutura conceitual para relatório financeiro. Ele foi atualizado na nossa segunda revisão em 10 de dezembro de 2019. Então tudo que a gente está falando agora é atualizadíssimo em relação com aquilo que foi alterado na estrutura conceitual para relatório financeiro nesse pronunciamento CPC 00. O que a gente precisa saber para a gente conseguir responder essas questões a respeito desse pronunciamento? Em primeiro lugar, ele não é uma norma em si. O que a gente quer dizer com isso? Ele não trata de aspectos específicos de mensuração, divulgação e reconhecimento sobre determinados aspectos de ativo, de passivo, patrimônio líquido, receita e despesas. Para isso existem os pronunciamentos técnicos. Por exemplo, nós temos o CPC 47 que fala sobre receitas. Nós temos o CPC 25 que fala sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Nós temos o CPC 01 que fala sobre impairment. Então nós temos vários CPCs que falam sobre aspectos específicos e tratam sobre aspectos específicos. O CPC 00 é a estrutura conceitual. Ele não tem esta finalidade. Auxilia no desenvolvimento de novas normas internacionais de contabilidade com base em conceitos consistentes. Ou seja, ele é chamado como pronunciamento conceitual básico. Ou seja, ele se torne, e a ideia é que ele seja uma base para a elaboração de outros pronunciamentos, dos pronunciamentos técnicos, que eles tenham, na verdade, uma harmonia nos seus conceitos, definições, nas suas bases, nas suas formas de tratar sobre aspectos específicos dentro dos pronunciamentos técnicos. Que eles tenham uma base harmônica que vá direcionar a elaboração e a revisão desses pronunciamentos técnicos que tratam de assuntos específicos. E essa base é justamente esse pronunciamento CPC 00. Então essa é a ideia. Auxilia os preparadores dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes. Então, se você quer saber se aquela política contábil que você vai adotar para mensuração de ativos, de passivos, para uma depreciação, para um critério de amortização, para um critério de reconhecimento de provisões, estimativos de perda, se verificar se isso é consistente com as normas internacionais, o CPC 00 ele pode ajudar. E auxilia todas as partes a entender e interpretar os pronunciamentos. Ele é pronunciamento conceitual básico. Então é a base para você conseguir compreender a lógica que está por trás da elaboração dos pronunciamentos técnicos e também serve como base para a elaboração de pronunciamentos técnicos seguintes. Bem, respondendo a nossa primeira pergunta, o CPC 00 ele esclarece já de cara quais são os objetivos do relatório financeiro e ele coloca quais são os principais usuários. Existem principais usuários? Sim. Ele coloca que os relatórios eles devem ser úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e em potencial. Então nós temos um principal usuário da informação que é reportada pela empresa nas suas demonstrações financeiras? Nós temos investidores atuais em potencial, credores por empréstimos e outros credores também atuais em potencial. São esses dois grupos que nós podemos identificar claramente como os mais relevantes, aqueles que se busca prioritariamente atingir. Nós vamos falar nas próximas aulas o porquê isso. Que tipo de decisão esses caras tomam? Aqui está colocado: comprar, vender, manter investimentos patrimoniais, investimentos em instrumentos patrimoniais de dívida, conceder, liquidar empréstimos ou outras formas de crédito. O que eu quero dizer com isso? Por que eles são prioritários? Porque de alguma forma eles concedem recursos financeiros para essa empresa. Seja em forma de empréstimos, financiamentos, uma instituição financeira, seja um acionista, um cotista, seja fornecendo recursos, investindo naquela empresa nessa qualidade. Ou seja, por esse motivo, já que a empresa ela tem que prestar contas para esses caras que dão dinheiro para essa empresa, que fornecem recursos para essa empresa, por consequência, a empresa ela tem esse dever de prestação de contas e priorizá-los nessa prestação de contas, porque eles fornecem recursos para a entidade e também, por consequência, com base nessas informações, eles vão avaliar a administração da entidade com relação à continuidade dela, principalmente quando a gente fala dos proprietários. Né? Bem,
Restrições do relatório financeiro. Respondendo outra questão. Essas informações, que são elaboradas com base nos pronunciamentos técnicos, elas não fornecem e nem podem fornecer todas as informações que esses caras precisam para tomar suas decisões. A informação do relatório financeiro, da demonstração financeira, ela tem como base o histórico da empresa, o desempenho da empresa no período passado. O balanço patrimonial coloca a situação, posição financeira, posição patrimonial da empresa em dado período. É uma informação histórica. Mas para você conseguir tomar decisões adequadas, você não vai recorrer apenas a essa informação. Essa informação histórica é importante, porque ela verifica a qualidade da gestão dos recursos que foram fornecidos à administração dentro daquela empresa, como também o histórico. A gente pode dizer que é uma parte da explicação do que pode ocorrer no futuro, mas não vai explicar 100% o que vai ocorrer no futuro da empresa. Por isso a empresa ela precisa, a empresa, além de fornecer essa informação, ela tem que ter a consciência de que para o cara tomar a decisão, ele vai recorrer a outras informações que a empresa não fornece, como leitura de situação econômica, leitura de situação do setor, leitura sobre as perspectivas em relação à própria empresa. Esse tipo de informação, que é mais relativa a futuro, isso não vai estar nas demonstrações financeiras. E isso também, eu não vou esperar que a informação financeira vai resolver todo o problema. Esse tipo de questão relacionada à previsão de cenários relacionados ao futuro da empresa, futuro do setor, futuro dos mercados onde ela atua, isso, na verdade, tem que ser responsabilidade do tomador de decisão. Cada um vai planejar, cada um vai ter a sua leitura. E isso tem que ficar na responsabilidade do tomador de decisão e não vai ser a responsabilidade da empresa, ao reportar demonstrações financeiras, a falar para ele qual será o cenário futuro com base na economia, com base no setor que a empresa atua. Da mesma forma, uma restrição do relatório financeiro é a questão do valor da entidade. A demonstração financeira não vai falar quanto a empresa vale, qual é o valor da entidade, mas ajuda aos tomadores de decisão a estimar o valor da entidade. Quando você verifica no balanço patrimonial a posição financeira da empresa, a posição patrimonial da empresa, você vê o desempenho da empresa, a demonstração do resultado, vê as demonstrações anteriores também para verificar qual é a tendência de desempenho, é claro que isso ajuda os tomadores de decisão a estimar o valor da entidade em relação ao futuro. Mas para você considerar quanto a empresa vale, qual é o valor da empresa, você tem que considerar outras informações que as demonstrações financeiras não incluem. O que eu quero dizer com isso? Aquelas situações relacionadas à visão do setor, visão da economia onde a empresa atua, visão realmente sobre os projetos que a empresa está divulgando, são informações que vão compor quanto a empresa vale, mas não necessariamente eu preciso ou vou esperar que a demonstração financeira vai falar quanto que a empresa vale. Só para a gente ilustrar por qual motivo não se espera que as demonstrações financeiras apresentem quanto a empresa vale, nós temos o caso da Gradiente. Eu não vou ler inteiro aqui, porque vocês têm o slide, para ser algo mais dinâmico. Nós temos o caso aqui, old mais é gold, da Gradiente. A Gradiente é uma grande empresa da parte de eletroeletrônicos, até dentro da década de 90, alguns aí vão lembrar, outros nem eram nascidos, mas era uma empresa muito relevante do setor. E esse caso aqui, ele fala do artifício contábil que a Gradiente fez em 1999, falando de um ganho de capital, em que ela se justificou, que ela gostaria de apresentar para o tomador de decisão qual o valor da empresa, qual o valor de mercado da empresa e refletir isso no valor contábil. E o que ela fez? Isso fez com que a empresa tivesse um resultado equivalente a 276 milhões. Aí o que aconteceu? A empresa recebeu uma ressalva da auditoria. Justamente porque a auditoria, ela, obviamente, tem o entendimento que não é da empresa a responsabilidade de passar para os acionistas atuais, potenciais, credores por empréstimo e outros credores, o valor da empresa. Até porque se sai da empresa esse valor, essa visão será enviesada. É claro que se eu, proprietário da empresa, dono da empresa, eu que trabalho na empresa, ter que falar quanto que a empresa vale, é claro que eu vou ter um viés de falar que a empresa vale mais do que muitas vezes ela realmente vale para o mercado. E isso pode levar a uma situação em que o emissor da informação vai enviesar a tomada de decisão do potencial investidor, do atual investidor em relação àquela empresa, se você falar para ele quanto que a empresa vale. Você vai acabar contaminando a tomada de decisão dele, levando ele para um investimento que muitas vezes não é o mais atrativo, como nesse caso aqui da Gradiente. Como vocês vão observar lendo esse caso, por que eles fizeram isso de compatibilizar valor contábil com valor de mercado? Para justamente esconder um patrimônio líquido negativo, um passivo a descoberto. E aí, se tivesse um passivo a descoberto, é claro que a empresa não teria investidores, não teria ninguém que gostaria de emprestar dinheiro para essa empresa. Por consequência, isso traria um problema para os próprios investidores que estariam colocando dinheiro em algo que, na verdade, não vale aquilo que está sendo informado. Então, por isso que a demonstração financeira ela não apresenta quanto que a empresa vale e não deve. Para falar de quanto que a empresa vale no mercado, isso considera outras variáveis, principalmente em relação à perspectiva de futuro, que não dá para você puxar para dentro da demonstração financeira, senão você vai levar a um viés. Então aqui está a questão do interesse, em que, neste caso, ao revelar que a empresa Gradiente ela teria um patrimônio líquido negativo, ela demonstraria que ela estaria tecnicamente quebrada e teria dificuldades em conseguir crédito e confiança de fornecedores.
Então, obviamente, se você coloca uma situação em que você fala quanto que a empresa vale, naturalmente você vai levar a uma tomada de decisão enviesada das pessoas que estão fora da empresa e de repente a pessoa coloca o dinheiro dela nessa empresa, vê que a empresa na verdade ela está tecnicamente quebrada e o que acontece? Aquele dinheiro do investidor acaba sumindo, ele perde toda a confiança não só nessa empresa, mas no mercado de capitais inteiro. Então por isso essa importância de você não puxar para dentro das emoções financeiras a questão de valor. E isso é natural, né? Poxa, se você tem alguma coisa que você considera que vale bastante, você vai dar mais valor. Eu, por exemplo, se eu moro no bairro alto, eu vou pagar por um terreno no bairro alto, vou dar mais valor no terreno no bairro alto do que qualquer pessoa, muitas vezes, que mora em outros bairros. Até porque a gente conhece as pessoas que moram lá, né? A gente conhece tudo que acontece lá. Então a gente dá mais, minha família mora lá. Então eu vou dar mais valor para um terreno do bairro alto porque eu estou dentro do bairro alto. Da mesma forma, né? A pessoa tem um filho. O filho pode ser a pessoa mais difícil de lidar na vizinhança. Mas a mãe e o pai vão falar sempre que ele vale bastante, que ele é um amor de pessoa. Você sempre vai ter uma visão enviesada. Então, da mesma forma, se você está dentro da empresa e você vai querer passar quanto que a empresa vale, é claro que você vai ter a tendência de ver de uma forma mais favorável do que quem está fora. Outra questão de restrição do relatório financeiro. A administração da entidade, é claro que ela precisa de informação para tomar decisão, mas ela não precisa justamente das informações das demonstrações financeiras. O que eu quero dizer com isso? O cara que está dentro da administração da empresa, o gestor da empresa, ele pode solicitar relatórios internos da abertura que ele quiser, do jeito que ele quiser, no formato que ele quiser, na periodicidade que ele quiser, porque ele está dentro da empresa. É claro que essa informação que é reportada para o usuário externo nas emoções financeiras é útil para ele, para justamente ele saber qual é a imagem que ele está passando para o usuário externo em relação à qualidade da sua administração. Mas não significa que essa informação é voltada para o usuário interno, que essa informação é voltada para o administrador. Se ele quiser, ele tem todas as condições de obter as informações que ele necessitar, na abertura que ele quiser, no momento que ele quiser, porque ele está dentro da empresa. É diferente do cara que está fora da empresa. O criador, o investidor, que não tem essa condição de pegar a informação em tempo real, então na abertura e no formato que ele quer. Por isso ele depende só da informação que é reportada nas nossas finanças. Por isso eu priorizo eles também. E por isso que eu não posso considerar que essa informação que possa ser útil para o administrador seja voltada para o administrador. São coisas diferentes. Uma coisa é algo ser útil para você. Outra coisa é algo ser feito para você. Só você pensar lá no prédio. Ora, vira e mexe, no prédio de sociedades aplicadas, vem pessoas aí de fora que vão lá utilizar o banheiro, por exemplo. Ora, pode ser que aquele banheiro seja útil para aquelas pessoas. Mas não necessariamente aquele banheiro foi feito para aquelas pessoas. Aquele banheiro lá foi feito para os funcionários, para os alunos, para os docentes ali dentro das atividades dele. Então foi voltado para eles. Da mesma forma, se você faz uma informação, aquela informação ela pode ser útil para aquele grupo, não significa que eu fiz para aquele grupo. Na verdade, eu vou continuar fazendo, sempre olhando para investidores e credores atuais em potencial, por mais que para a administração seja útil. Até porque ela tem outros meios de obter informações que ela precisa. E o cara que está fora, ele não tem outros meios, o que ele tem é a demonstração financeira. Outras partes, como relatores e reguladores e o público, também têm esse tratamento. As informações que são reportadas para o usuário externo, priorizando investidores atuais em potencial, credores por empréstimos e outros credores, essas informações elas podem ser úteis para outros grupos externos, como o fisco, como reguladores, como público em geral, como fornecedores, como clientes, como concorrentes, mas da mesma forma não significa que essas informações foram feitas para eles. Qual que é a sacada disso? A sacada é que, como investidores e credores eles precisam de informações em um detalhamento muito grande, várias informações sobre a empresa, para decidir se vai continuar investindo na empresa, se vai continuar emprestando dinheiro para a empresa, esse range de informações tem a tendência de atender também os outros grupos externos. Ou seja, quanto melhor eu atender esses caras, investidores e credores, na sua necessidade de informação em relação à empresa, mais próximo eu vou estar de atender as necessidades específicas de outros grupos, como reguladores, como público em geral, fornecedores, clientes, concorrentes, empregados, sindicatos e por aí vai. Então essa é a lógica. Muito bem. Então essa é a primeira parte da parte 1, quando a gente fala sobre estrutura conceitual. Na próxima, vamos seguir aí, quando a gente vai começar a falar sobre características qualitativas fundamentais. Até daqui a pouco!